Olá pessoas, meu nome é Marcelo e depois de muito tempo estarei aqui de volta a gravar vídeos. Eu vou ficar mais uma semaninha assim, sem gravar vídeos, tá galera? Porque o Egito eu vou trabalhar mais e eu vou estar fora de casa nesse tempo. Então, vamos lá, vamos estar falando sobre a China. China antiga, que veio logo depois da Mesopotâmia, continuando aquele negócio que eu falei já. Vai começar a Idade da Pedra, Mesopotâmia, agora a China antiga e depois vai vir o Egito. Então vamos lá, para falar da China a gente vai dividir em 4 partes. As 3 dinastias e a China Imperial. Então vamos lá, eu vou falar aqui tudo que eu escrevi no roteiro, então vai lá. 3 dinastias governaram a China entre o início do segundo milênio a.C. e o ano 221 a.C. Todas habitavam ao redor da bacia do Rio Amarelo. O Xia, Shang e Zhou foram responsáveis pelo processo da ocupação do território chinês e pela formação étnica do país. Antes mesmo da influência desta dinastia, por volta de 2,9 mil a.C., já eram registradas importantes invenções acreditadas aos chineses, como a roda do oleiro, um grande avanço para modelar o vaso. Ainda hoje, esse é um dos mais usuais métodos para produzir vasos de barro. Agora, dinastias. Dinastia de Xia. O reinado da dinastia de Xia é mais antigo delas. Começa em 2200 a.C. e vai até 1750 a.C., na região conhecida como Vale do Rio Amarelo. Os historiadores têm poucas evidências reunidas sobre a permanência da dinastia Xia, que começou com o reinado de Yu o Grande, conhecido por atuar contra as inundações do Rio Amarelo. Por parte do Xia, a China experimentou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da medicina. Colonos construíram as casas nas margens do Rio Amarelo e, além do cultivo de terra, também mantinham animais. E também nesse período que surge a seda, confeccionada a partir do casulo do bicho da seda. A sociedade. 17 imperadores reinaram durante este período dinástico. A dinastia Xia teve importante papel na organização social dos chineses, sendo responsável pela instituição do casamento. Também os trabalhadores precursores da escrita, que seriam aperfeiçoada pela sua sucessora, dinastia Shang. Permaneceu de 1750 a.C. a 1040 a.C. Dinastia Shang. Os estudiosos da dinastia Shang desenvolveram um sistema de escrita que era gravado em ossos de animais e peças de bronze. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças de bronze e um requintando sistema de organização social. Pesquisadores encontraram vasos de bronze com as primeiras evidências da escrita que datam a 1200 a.C. Os Shang dividiam a sociedade entre nobres, habitantes das cidades-palácios e camponeses. O poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Eram politeístas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses. A última capital chinesa pertencente à dinastia Shang estava situada em Anyang, em 1300 a.C., cujas evidências só foram descobertas por arqueológicos no século passado. Dinastia Zhou. Povos vizinhos terminaram por enfraquecer a dinastia, que foi substituída pela Zhou, que governou a China entre 1100 a.C. e 771 a.C. Antes aliados do Shang, os Zhou viviam nas terras que hoje são conhecidas como Shaanxi. Shaanxi. Uma batalha ocorrida no ano de 1050 a.C. marcou a queda da dinastia Shang e levou a China ao período que ficou conhecido como Idade do Ouro. A referência resumiu o modo de governar dos Zhou. Reconhecidamente eficiente, o poder foi enfraquecido no ano de 771 a.C., quando o rei Zhou foi morto por integrantes de uma tribo de vassalos. Embora o filho tenha assumido o poder, fugiu para o leste e a influência da dinastia foi fragilizada. A dinastia Zhou é considerada a fundadora da principal civilização chinesa. Controlou o país durante o Reino Médio. Coube a Zhou a elaboração dos primeiros artefatos bélicos em ferro, o que contribuiu para a defesa das fronteiras. Essa era denominada Idade do Ferro na China. Entre os muitos pontos que se destacam esse período dinástico está Confúcio, nascido em 600 a.C., considerado um dos mais importantes filósofos da história chinesa e mundial.
A doutrina de Confúcio, o confucionismo, incentivava a hierarquia tradicional, os rituais, a piedade e o respeito aos mais velhos. Tá. Agora a China Imperial. Em 221 a.C., Qin Shi Huangdi tornou-se o imperador da China unificada após quase 250 anos de guerra. O reinado de Huangdi dá início ao período da China Imperial e é o responsável pela introdução do sistema de pagamentos de pesos e medida da escrita. Também nesse período começa a construção da Grande Muralha da China. Qin Shi Huang morreu em 210 a.C. Para proteger seu túmulo, um exército de 10.000 soldados de cerâmica foi construído. Os guerreiros ficaram conhecidos como o Exército de Terracota, e embora tenham sido produzidos em série, exibem feições individuais. Isso foi o resumo que eu fiz da China. Se quiserem mais vídeos só sobre a China, tipo sobre os guerreiros de Cota, o Confúcio mesmo, que é um filósofo realmente famoso e importante, eu posso gravar, falar tudo que eu posso saber aqui. Os vídeos só vão ser vídeos singulares e curtos sobre coisas pequenas, grandes que aconteceram em cada parte da história. Esse foi o vídeo da China. Foi difícil achar imagens, então por isso que teve poucas imagens. Teve até uma do Assassin's Creed lá, eu acho que é o Chronicles. Lá no iníciozinho, se vocês perceberam, tava escrito Assassin's Creed bem no topo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar gravar mais vídeos desde então, mas como eu falei, vou ficar uma semana sem gravar vídeos, mas vou voltar com tudo, vou tentar gravar o máximo de vídeos que eu conseguir. Espero que vocês tenham gostado, valeu, falou, até a próxima e fui!